E aí pessoal, bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema do vídeo de hoje é a Segunda Revolução Industrial. Vocês sabem o que foi a Segunda Revolução Industrial? Primeiramente, é essencial citarmos que a segunda etapa da Revolução Industrial se diferencia da primeira em um importante fator. Sua base foi realizada por meio de investimentos em pesquisas para a produção. Uma prova dessa questão foi o surgimento dos Estados Unidos e da Alemanha como novos protagonistas do cenário produtivo do mundo. A Segunda Revolução Industrial deu-se início a partir da segunda metade do século XIX, em 1850. Dentre as tecnologias que se destacavam nessa fase, podemos citar um novo material que se desenvolveu no século XIX e assumiu um papel fundamental na indústria foi o aço. Para sua produção, em 1856, houve a invenção do conversor Bessemer, que poupava trabalho, material e era mais rápido. Enquanto na década de 1860 houve o desenvolvimento da fornalha tipo Siemens-Martin, que utilizava temperaturas mais altas e poupava combustível. Na década de 1870 foi inventado o aço básico, de menor custo. Essas inovações causaram uma grande queda de preço, levando a uma intensa substituição do ferro pelo aço nas ferrovias, na construção naval e nos armamentos. O aço passa a ser utilizado na siderurgia e na metalurgia. Na segunda metade do século XIX, houve descobertas que permitiram o desenvolvimento da química. Uma característica importante de seu desenvolvimento foi o intenso uso da ciência e de laboratórios onde trabalhavam cientistas profissionais. O desenvolvimento da eletricidade mudou radicalmente não só a economia das indústrias, mas também a vida cotidiana da população. Esta energia possui muitas vantagens, como a transmissibilidade, sem muita perda de energia, e a flexibilidade, podendo ser facilmente convertida em movimento, luz, calor e som. A energia elétrica permitiu que os motores fossem acoplados aos instrumentos, diminuindo o uso de eixos e correios de transmissão. Também facilitou o desenvolvimento de pequenas indústrias, que podiam agora utilizar a mesma fonte geradora de energia das grandes e pagar de acordo com seu consumo. A primeira utilização de energia elétrica foi nas comunicações. O telégrafo e posteriormente o telefone são exemplos de meios de comunicação. Porém, foi o uso da energia elétrica na iluminação que precipitou a produção de eletricidade em grande escala. No entanto, este uso foi logo ultrapassado em volume pela utilização de eletricidade nos transportes, como o trem elétrico, na indústria eletroquímica e na metalurgia com os fornos elétricos. Por fim, surgiu uma fonte de energia, o petróleo. O uso do petróleo como uma revolucionária fonte de energia apresenta inúmeras vantagens sobre o carvão, que foi a fonte de energia utilizada na primeira Revolução Industrial. O fato de que o petróleo produz 2 vezes mais trabalho por unidade de peso e ocupa metade do espaço, permitindo economia de espaço e mão de obra, resultando em maior capacidade de carga, é um exemplo de vantagem sobre o carvão. O petróleo, além disso, permite alimentação mecânica e limpa com controle automático. A geração de energia elétrica a partir do petróleo ocorre por meio da queima de combustíveis em motores de combustão interna. Ela foi responsável pelo desenvolvimento dos automóveis e, mais tarde, dos aviões. As indústrias, no período da Segunda Revolução Industrial, em relação à ocupação espacial, continuavam a procurar se instalar próximas às fontes de matérias-primas energéticas, dando condições para o surgimento de aglomerados produtivos. Na década de 1920, um engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor foi considerado como um dos grandes pioneiros na forma de organizar o trabalho em uma unidade fabril. Ele percebeu que existiam determinadas lacunas em meio ao processo produtivo do sistema de trabalho, que retiravam o dinamismo da produção e deixava o processo mais lento. Para revolucionar a maneira de produzir existente até então,
Taylor dedicou-se a estudar como os trabalhadores poderiam render mais em seu trabalho, não desperdiçando tempo, chegando à conclusão de que deveria ser introduzida nas fábricas um modelo que ficou conhecido como Taylorismo. Este consistia na divisão de tarefas, ou seja, haveria o trabalhador que pensa a logística produtiva e outro que a executa, em que o trabalhador deveria realizar um movimento mínimo em sua atividade de produção para melhorá-lo. Com isso, ampliou-se a produtividade e permitiu maior controle sobre o tempo de produção, aumentando o lucro. Até que no início do século XX surgiu um novo modelo de produção denominado Fordismo. Esse modelo foi uma aprimoração do Taylorismo com a implementação da linha de montagem, que além de propor a divisão do trabalho, ainda prezava pela especialização e qualificação do trabalhador, buscando uma produção em massa. O empresário Henry Ford foi o responsável por analisar o modelo de produção taylorista e realizar modificações. Em sua homenagem, esse novo modelo foi denominado Fordismo. O modelo fordista teve muitas características importantes de serem citadas. Quanto à sua produção, que era rígida, cada trabalhador realizava uma tarefa na linha de montagem, causando alienação aos trabalhadores. Havia um alto desperdício na linha de montagem, onde os bens eram padronizados, mantendo a homogeneidade na produção e acelerando o processo. Quanto ao trabalho, as condições das indústrias eram precárias para os trabalhadores que tinham longas jornadas de trabalho. A mão de obra era especializada. Os salários acompanhavam a rígida hierarquia do trabalho e a qualificação do trabalhador. Na segunda metade do século XIX, durante o desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial, é importante ressaltarmos a crescente atuação de bancos e instituições financeiras que investiam na produção industrial e movimentavam grande quantidade de capital com base na produção. A essa fase de desenvolvimento do sistema capitalista de produção, deu-se o nome de capitalismo financeiro. Este ocorria em um modelo liberal, onde a livre concorrência entre empresas era permitida e o Estado não intervia de forma massiva. Isso abria precedentes para o surgimento de monopólios e oligopólios no mercado. O processo de produção capitalista também produziu o surgimento de táticas ou de estruturas de atuação de mercado por parte das diversas indústrias existentes. Podemos destacar holdings, trustes, cartéis e conglomerados. Holdings tratam-se de uma empresa que possui a maioria das ações de outras empresas e que detém o controle de sua administração e políticas empresariais, como, por exemplo, a Coca-Cola. Trusts são a fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produtos ou serviços, como, por exemplo, a Sadia e a Perdigão. Cartéis são acordos entre empresas concorrentes para, principalmente, fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercado de atuação, ou por meio da ação coordenada dos participantes. O objetivo é eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo mais lucro. No Brasil é proibido. Conglomerados são grupos de empresas que atuam em diferentes setores ou ramos da economia, sendo que, normalmente, nenhuma delas fornece elementos à linha de produção das demais. É uma evolução dos trusts. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Voltamos com mais temas importantes. Tchau! Obrigado por terem assistido!